Desde que o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou a medida provisória que altera regras trabalhistas em meio à pandemia, trabalhadores de diversos setores foram impactados. Dentro dessas mudanças, existem inúmeras considerações que valem a pena ser explicadas. Para falar sobre isso, convidamos o advogado trabalhista André Dias Carneiro. Boa tarde, André. Muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, um prazer poder participar dessa conversa. Maravilha. André, para a gente começar, eu queria falar dessa notícia aí de última hora, né, dessa decisão nos embargos aí do Lewandowski, ele deu uma declaração. Explica para a gente o que aconteceu agora. Vamos lá. Semana passada, um dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão numa ação que questionava com exatidão o que poderia acontecer com a economia. Numa teleconferência recente, ele disse a corrida dos senadores e a validade do movimento do sindicato para esses acordos valerem, e hoje o ministro Lewandowski deu uma decisão informando que os acordos individuais são válidos pelo período em que a empresa tem que notificar o sindicato e pelo período que o sindicato pode se manifestar para começar uma negociação coletiva. Se o sindicato não falar nada, está válido o acordo. Se o sindicato iniciar uma negociação coletiva, aí os efeitos do acordo vão ser vinculados ao resultado dessa negociação. Eu estava perguntando, né, assim, para a gente poder destrinchar melhor essa medida provisória, queria que você me explicasse um pouco mais o que engloba essa decisão do presidente nessa medida. Quais são aí os principais pontos, as inovações e alterações dessa medida provisória? Claro, são duas medidas provisórias. Elas tratam de alguns pontos que buscam facilitar e diminuir os custos das empresas e preservar empregos. A primeira medida provisória, que é a 927, ela regulamenta e diminui os prazos e formalidades necessárias para iniciar banco de horas, para fazer regime de teletrabalho e para permitir a compensação e concessão de férias ou compensação de feriados até o final do ano. A segunda medida provisória, que é essa que está sendo mais discutida no STF, ela trata da suspensão de contratos de trabalho mediante um recebimento de um benefício pelo governo federal, o empregado que tem esse contrato de trabalho suspenso, e a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário para os demais empregados. Então, essas 5 grandes medidas, elas têm por objetivo permitir às empresas ultrapassarem esse período mais complicado em que a atividade econômica é reduzida, com um auxílio aos empregados que forem afetados por meio do governo federal. Entendi. Agora, quais trabalhadores, André, seriam esses? Quem que pode sofrer essas mudanças aí no contrato de trabalho? Essas medidas tratam essencialmente dos empregados que são regidos pela CLT. Então, contratos de trabalho de seletistas. Autônomo, prestador de serviço, quem tem MEI, eles estão fora dessas medidas, e eventuais negociações, suspensões de contrato, redução de remuneração, tem que ser negociada entre as partes, porque eles não estão abrangidos pelas regras da CLT. Entendi. E aí, como você estava falando agora no começo, a partir dessa decisão do Lewandowski, então, a empresa e o trabalhador podem decidir pessoalmente isso, então eles... É uma das colocações que a medida provisória 936, que é da semana passada, estabelece, é a possibilidade de suspender contratos de trabalho por um prazo de até 60 dias, podem ser 2 prazos de 30 também, e redução de jornada de trabalho e, consequente, redução do salário. Essas medidas foram previstas essas alternativas foram previstas por essa medida provisória. Houve uma ação de um dos partidos, do Rede, questionando se elas eram, essa possibilidade era de acordo com a Constituição Federal. O Lewandowski, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão liminar, ou seja, uma decisão que ele dá antes dos demais ministros olharem o caso, falando que para os acordos individuais, negociação direta empresa e empregado, prevista na medida provisória, o efeito disso vai depender da resposta do sindicato. Então, a empresa teria que, no prazo de 10 dias, mandar para o sindicato, já prevê isso, e o efeito seria vinculado a isso.
Era essa a minha dúvida, se isso poderia ser feito diretamente de empresa para funcionário ou se teria que passar pelo sindicato, esclarecido. Agora, André, tem a parte do teletrabalho, né, nessa medida provisória. Quais são as regras para esse teletrabalho agora que muitos brasileiros estão fazendo? O teletrabalho estava previsto na CLT, já desde a reforma trabalhista de 2017. Havia na CLT, e ainda existe essa previsão, de uma necessidade de um acordo prévio estabelecendo as regras e de um prazo de transição. O que a medida provisória 927 trouxe foi a diminuição desse prazo. Então, agora, com 48 horas, ao invés de 15 dias ou 30 dias, a empresa pode determinar ela mesma, sem consultar o empregado, que esse empregado passará a trabalhar em regime de teletrabalho. Antes era necessário a concordância, o de acordo do empregado. Hoje é mediante simples comunicação. As regras de custo, por exemplo, se a empresa tem que pagar uma ajuda de custo, tem que fornecer um computador, um telefone, um tablet, a medida provisória estabeleceu, seguindo a regra da CLT, que custos vão ser acordados, ou seja, a empresa vai propor alguma coisa, informar ao empregado se ela vai ou não pagar algum custo para energia elétrica, para acesso à internet, para mobiliário necessário, e os equipamentos devem ser fornecidos pela empresa se o empregado não os tiver. Então, se o empregado não tem um computador e precisa do computador para trabalhar em regime de teletrabalho, a empresa deve ceder esse computador incomodado. É um empréstimo sem cobrar nada por isso. Se o empregado não tiver e a empresa não ceder, ele vai ficar em casa esperando ordens e isso conta como tempo à disposição. Isso está previsto na medida 927. Um dos itens que algumas empresas estão deixando de prestar atenção é que a própria medida provisória 927 estabelece um prazo de 30 dias do início do teletrabalho para as partes firmarem um acordo regulando as regras do teletrabalho. Então, a maioria das empresas vai ter que fazer esse acordo, estabelecendo se vai ou não vai pagar energia elétrica, internet, se vai usar o computador do empregado, se vai usar o celular dele ou o tablet. Então, é muito importante fazer esse acordo para deixar clara as condições, os termos desse teletrabalho e evitar dúvidas e questionamento futuro, que é exatamente a tua pergunta. E isso o trabalhador deve perguntar à empresa, ao RH da empresa, ou ele aguarda essas orientações? Como é que funciona essa relação para acordar, né, A maioria das empresas está preparando essa documentação, tem um prazo de um mês, então era para primeiro conseguir, seguindo as regras das autoridades de saúde, aumentar o distanciamento social, permitir quem trabalha em casa trabalhar em casa, proteger a saúde e depois formalizar isso por meio do acordo. O RH deve entrar em contato. Se o empregado tiver alguma dúvida, manda um e-mail para o RH, manda uma mensagem para o RH e vai receber a resposta em relação aos prazos, quando que a empresa pretende apresentar essa documentação para regular o teletrabalho. Certo. Agora, sobre o banco de horas. Queria saber como é que funciona aí, como é que está essa mudança. Parece que vai fazer um banco de horas ao contrário. Como é que funciona isso, André? Vamos lá. O banco de horas é o que a gente chama de um regime de compensação de jornada. A CLT já prevê também o banco de horas, então, como a gente está vendo, são vários mecanismos que já estavam na legislação, só foram adaptados. O banco de horas ele funciona com o empregado ou trabalhando hora extra para depois ter uma folga, ou recebendo uma folga para depois trabalhar em regime de jornada extraordinária sem receber as horas extras. Para esse momento específico que a gente está vivendo, a medida provisória 927 estabeleceu a possibilidade dos empregadores concederem folgas, irem acumulando horas negativas no banco de horas, para os empregados compensarem essas horas depois que a atividade voltar ao normal. Então, eles não têm redução do salário, eles vão trabalhar menos. O empregado pode falar, olha, dos 5 dias da semana, você trabalha segunda, quarta e sexta. Então, você vai ter lá, se trabalhar 8 horas por dia, 16 horas por semana que você vão ser incluídas no banco de horas, o seu salário fica igual durante esse período, e lá na frente, a hora que a atividade voltar, você vai trabalhar essas horas como horas extras, só que não vai receber o adicional de hora extra lá na frente. Então, esse é um dos itens. E esse período, como vão ser muitas horas extras, possivelmente de folgas,
A CLT fala que o prazo do banco de horas pode ser de 30 dias, se não tiver nenhum acordo com a empresa, 6 meses, se a empresa tiver um acordo individual, uma política, ou até 1 ano, se tiver um acordo com o sindicato. Para essas horas específicas decorrentes da pandemia do Covid, as empresas vão ter 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, contados do final da pandemia, que deve, o estado de emergência decretado pelo governo federal termina em 31 de dezembro, se não for prorrogado. Então, as empresas vão ter até julho de 2022 para compensar essas horas, respeitado sempre 2 horas extras por dia a mais. Entendi. E outra questão também da medida provisória é em relação às férias, né? Que tivemos aí algumas alterações. Muitas empresas estão antecipando as férias de alguns funcionários. Você acha que essa é a medida ideal? As medidas ideais, né, elas têm que ser analisadas para cada tipo de atividade, para cada setor. Essa é uma medida muito boa porque não afeta o que o empregado vai receber, ela permite ao empregador manter a folha de pagamento dele pagando normalmente, teve aí um período maior para pagar o adicional de 1/3, que eu já explico, e ela vai permitir o empregador esperar pelo menos passar 2, 3 semanas para ver como é que a economia se manifesta, o que a atividade dele realmente precisa, antes dele ir para uma situação mais drástica, que é a redução de salário, suspensão de contratos. Então, vejo como uma medida muito boa. Foram reduzidos os prazos de notificação das férias. O empregador pode agora notificar férias com 48 horas de antecedência. A CLT prevê 30 dias, então bastante reduzido. Pode dar períodos de férias de no mínimo 5 dias, então a própria CLT previa isso. Pode dar férias coletivas ou individuais. Diferença entre uma e outra é que para férias coletivas tem que fechar o setor inteiro da empresa. Férias individuais você pode fazer um rodízio. E a medida provisória também prevê o pagamento das férias no ciclo normal de pagamento do salário. Então, na data que ele receberia o salário daquele mês, ele vai receber as férias, até o 5º dia útil do mês seguinte a que ele tirar as férias. E o adicional de 1/3 tem que ser pago até o momento em que o empregado receber a segunda parcela do 13º, que é 20 de dezembro. Então, isso permite ao empregador evitar dispensar empregados, manter o custo da folha dele igual, não ter o empregado trabalhando e recebendo da mesma forma, e abate algo que ele teria que conceder em algum momento, ou no segundo semestre, ou no primeiro semestre de 2021. Agora, se o trabalhador não quiser tirar férias agora, como é que funciona? Férias no Brasil, essa é uma dúvida bastante comum. Férias no Brasil, quem determina é o empregador, em qualquer situação. Por isso existe a necessidade dos 30 dias de antecedência. Mas, reduzidos esse período, é uma decisão do empregador estabelecer as férias. Se o empregado se recusar, ele pode sofrer uma advertência, sofrer uma suspensão disciplinar e até ser mandado embora por justa causa. Porque é uma prerrogativa do empregador marcar as férias. Então, tem que tomar muito cuidado, é melhor aceitar. Ainda mais, né? Agora, a medida também fala sobre FGTS, abono anual, né, como o 13º dos aposentados e beneficiários do INSS. O que a gente pode esclarecer sobre esses pontos, André? Ela antecipou valores que aposentados teriam, previu uma nova rodada ou valores referentes ao PIS/PASEP, que eram os abonos anuais. Então, são medidas que o governo tomou para permitir às pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam nesse momento de uma ajuda para passar por esse período, ter um valor adicional para receber. Então, aposentados, beneficiários do PIS/PASEP. Em relação ao FGTS, a gente tem que lembrar que no ano passado foram criados 2 regimes de FGTS, ou você vai sacando valores ano a ano, ou você espera ser mandado embora, sem justa causa, e saca o saldo inteiro do fundo de garantia. O que eles aumentaram nessa medida foi a possibilidade de você sacar mais uma parcela esse ano. E as empresas de postergarem por 60 dias o recolhimento do depósito do FGTS. Isso vai ser pago no segundo semestre ou no momento em que o empregado for dispensado, se houver uma dispensa, a empresa é obrigada a pagar os depósitos que não fez em março e abril. Certo. Agora, eu tenho uma dúvida também, porque lá fala sobre essa questão, se a pessoa
contrair, for contaminada pelo coronavírus no teletrabalho, como é que funciona isso? Isso daí, pode falar, pode falar. Boa pergunta, boa pergunta. É A medida considerado, provisória... é considerado ocupacional. Exato. A medida provisória restringe essa doença para uma doença ocupacional apenas para aqueles cuja atividade tem um risco inerente a contrair essa doença. Então, o pessoal de saúde, o pessoal que faz transporte, que tem contato com terceiros, isso seria um risco ocupacional, sim, é considerado uma doença ocupacional. E por que é importante saber se é uma doença ocupacional ou não? Uma doença ocupacional ela tem os mesmos efeitos de um acidente de trabalho. Então, o empregado que adquire uma doença ocupacional e tem diagnosticada como ocupacional, ele recebe um auxílio-doença por conta disso, ele tem direito a uma estabilidade de 1 ano no emprego quando voltar da licença médica dele. Essa medida provisória esclarece que se você adquiriu em casa, você adquiriu em terceiros, ou não consegue identificar claramente que foi algo que é um risco vinculado à sua atividade, isso não é uma doença ocupacional. Todos nós corremos o risco de sermos infectados por esse vírus, por isso a importância das medidas de restrição social, maior isolamento social, mas a chance de sermos infectados existe, independe do trabalho que eu, você ou outras pessoas estejamos fazendo na grande maioria das vezes. Por isso que a medida provisória restringe aos casos de saúde ou profissionais de saúde equivalente que essa doença seja considerada ocupacional. Ótimo. André, antes da gente continuar seguindo, eu quero lhe perguntar sobre alguns setores que vocês atendem, né, alguns clientes aí do escritório, mas antes disso eu queria saber se vale a pena a gente destacar mais algum ponto da medida provisória, da decisão, enfim, a gente falou aí de férias, bônus, banco de horas, queria saber se vale a gente deixar aqui registrado alguma outra informação importante. Claro, tem mais 2 pontos, pelo menos, que eu acho que são muito importantes esclarecer. Os empregadores, a medida provisória 927 permitiu antecipar também feriados, e aí tem uma divisão entre feriados civis e religiosos. Os feriados civis são aqueles que não são datas comemoradas ou vinculadas a questões religiosas. O empregador é a mesma situação das férias. O empregador pode comunicar e o empregado é obrigado a tirar folga agora e, se tiver voltado à atividade, trabalhar no feriado sem receber hora extra por isso. Então, também só por notificação. Para feriados religiosos, então, a gente tem Corpus Christi, Natal, outros feriados religiosos, é necessário um acordo entre o empregado e o empregador. Então, o empregado tem que concordar em antecipar agora a folga para depois trabalhar. Por que é importante a antecipação de feriados, ou mesmo de pontos de feriados que foram compensados? São formas que o empregador tem de manter o salário do empregado, manter o emprego dele e lá na frente conseguir recuperar com uma atividade. Por exemplo, um lojista, não tem sentido ele chamar alguém para vir trabalhar hoje, mas no feriado futuro pode ser uma atividade que ele vai chamar e para ele faz sentido manter o emprego. Então, feriados é importante, tem essa diferença entre feriados religiosos e feriados civis. Também antecipação de férias. Tem uma regra diferente para férias proporcionais que já foram adquiridas pelo empregado e antecipação de períodos futuros de férias. A medida provisória permitiu algo que só era possível em férias coletivas, que é você, eu fui contratado em 1º de janeiro de 2020, não tenho férias ainda. Eu tenho, na verdade, férias proporcionais. Se eu fosse dispensado, eu teria que receber 1/12 das minhas férias por cada mês trabalhado. A medida provisória permitia ao empregador conceder essas férias. Então, se eu tenho 6 meses de emprego, ou se eu tenho 6 meses desde o aniversário da minha contratação e não tenho mais férias, o empregado pode me conceder 15 dias de férias para o período que eu só terminaria no final do ano. E aí ele abate essas férias. A mesma coisa pode acontecer para férias, por exemplo, de 2021. O empregador pode conceder hoje um período, pagar as férias junto com o salário lá no dia 5 do mês seguinte, e em 2021 você já está vendendo as suas férias inteiras agora. Então são 2 pontos que também são importantes, que eu acho que vale a pena tirar essa dúvida. Bacana. Agora falando aí na parte prática, né, nos exemplos, você estava me
falando aí, antes da gente começar essa entrevista, sobre alguns clientes do escritório. Queria que você me falasse quais foram os setores, assim, não precisa falar nomes, é claro, mas queria que me falasse, assim, quais os setores que mais foram prejudicados, enfim, que mais estão sentindo essa mudança toda. Nós tivemos, assim, alguns setores muito afetados. A primeira fase dessa situação, você tem aí companhias aéreas, como é um fato público e notório, tiveram reduções drásticas e praticamente pararam de voar. E com isso, você tem toda uma estrutura por trás que deixa de ter atividades. Então, você tem suspensão de contratos de uma grande parte das pessoas dessa indústria. Indústrias que são relacionadas a eles, indústria de catering aéreo, nós tivemos, infelizmente, várias dispensas, tivemos suspensão de contratos, tivemos redução de salário, com e sem envolvimento do sindicato. A maioria dos sindicatos hoje, os sindicatos fortes e organizados, entende o problema que estamos todos passando, têm sido bastante rápidos em responder às necessidades das empresas e buscar soluções. Comércio, por exemplo, comércio em São Paulo, antes mesmo da discussão das medidas provisórias, teve um aditivo à convenção coletiva, prevendo muitas das medidas da medida provisória já no aditivo contratual. Sindicato de bares, restaurantes e hotéis estão passando por uma redução drástica de atividade. Não tem mais serviço presencial. Alguns restaurantes estão conseguindo manter atividade de entrega em domicílio, etc. Então, eles também tiveram uma redução, seja dispensas, suspensões de contrato, redução de salário. Existe uma preocupação muito grande nesses setores onde há uma necessidade de atendimento ao público direto. O que nós vemos também é uma segunda fase disso, chegando agora em indústrias, chegando em outros prestadores de serviço, que podem até desempenhar parte das atividades. Prestadores de serviço, por exemplo, podem, a grande maioria, desempenhar alguma atividade de home office, mas a demanda pelos serviços está caindo demais. Então, sim, vão ter também uma diminuição. Por isso que é tão importante, são tão importantes essas medidas do governo, o esforço que o Ministério da Economia, a Secretaria Especial do Trabalho está fazendo, a preocupação, e agora precisamos também a manutenção dos esforços do Legislativo. Essas medidas provisórias têm que passar pelo Legislativo, têm que ser aprovadas pelo Legislativo, e do Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Judiciário, que vai julgar essa semana essas duas medidas. No dia 15, a gente tem o julgamento de uma delas, e no dia 16, essa de redução de salários. Então, é necessário, nesse momento, uma concertação social, um diálogo entre todos, para a gente preservar empregos, conseguir passar por essa tempestade com o mínimo de vítimas possível, seja do lado econômico, seja do lado de saúde, que é o mais importante. André, vocês estão trabalhando de casa, né? Você falou, você tá aí, não está no escritório nesse momento, toda a equipe também, cada um na sua casa, você me disse. Mas continuam trabalhando, e aposto que devem estar recebendo algumas dúvidas de trabalhadores sobre essa medida. Queria que você contasse para a gente assim, quais são essas dúvidas e se é que dá para a gente falar de prós e contras dessas medidas provisórias. É possível a gente dizer quais são os prós e contras para os trabalhadores? A gente está trabalhando, felizmente conseguimos trabalhar de casa, já faz agora 3 semanas, estamos na 3ª semana, onde o escritório inteiro está trabalhando de forma de teletrabalho. Pessoas do grupo de risco já estão há mais de um mês trabalhando remotamente, então felizmente é uma atividade em que isso é possível. Nem todas são possíveis, nem todas as atividades têm essa flexibilidade. O que nós temos visto de maior número de dúvidas são questões como plano de saúde. Se eu tiver o contrato de trabalho suspenso, se eu tiver uma redução salarial, isso afeta o meu plano de saúde? Não afeta. O plano de saúde está sendo mantido. Enquanto você tiver o seu contrato de trabalho, ainda que suspenso, mas ele existe com a empresa, o plano de saúde está lá. O vale transporte, eu vou receber vale transporte? Não vou. Vale transporte vinculado ao deslocamento casa-trabalho. Uma vez que você trabalha em home office ou que você está com o contrato suspenso, você não tem direito ao vale transporte. Vale alimentação, vale refeição. Os acordos individuais estão tratando disso.
A maioria das empresas estão sendo mantidas, vale refeição, vale alimentação, para os empregados, seja com contrato com salário reduzido, seja com suspensão de contrato. Quanto a prós e contras dessas medidas, o que eu posso te trazer, assim, das empresas que a gente atende, dos empregados que a gente conversa, esse é o momento de preservar empregos, preservar a saúde do trabalhador, preservar o acesso a plano de saúde, preservar o máximo possível a renda deste trabalhador. Essas medidas, como eu te falei no começo da conversa, elas não são uma medida que resolve tudo. Cada empresa tem que olhar o menu e escolher em cada um dos setores o que funciona. Essas medidas, nesse cenário, nos parecem extremamente benéficas no sentido de preservar o emprego. Existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal, a gente deve ter um julgamento, pelo menos o começo do julgamento essa semana, quanto à questão da redução de salário. Isso é válido, é inválido? A Constituição Federal vincula ou estabelece como condição que o sindicato esteja envolvido. Existe já no Tribunal Superior do Trabalho, que é a Corte Máxima da Justiça do Trabalho, o entendimento para outros casos. A gente só pode olhar agora para situações que são similares. A gente nunca passou por algo como isso. Nem na Segunda Guerra Mundial o Brasil foi tão afetado como está sendo agora. Então, o que nós temos no passado. O Tribunal Superior do Trabalho tem um entendimento de decisões dele para professores, por exemplo, que fala que quando o salário hora é mantido, você pode reduzir a jornada e isso não precisa de acordo coletivo. Você tem o tempo, o contrato a tempo parcial previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT, que também fala que é possível migrar um empregado de uma jornada de 44 horas por semana para uma jornada de 30 ou de 26, mantendo o valor do salário hora. É isso que a medida provisória fala. O empregado ele não pode ganhar menos por hora trabalhada do que ele ganha hoje. Então, este é um elemento que é muito importante para as decisões que a gente deve ter essa semana e para verificar o que de fato é uma redução. Existem situações onde, por meio de acordo coletivo, empresas estão reduzindo o salário hora. É assim, você ganha R$ 2.200 por mês para trabalhar 220 horas, você vai ganhar R$ 1.100 para trabalhar 200 horas. Isso tem que ser por acordo coletivo. Quando que vale a pena fazer isso ou quando que o empregado pode verificar isso? É uma questão de preservação de renda. Vários dos acordos que a gente tem assessorado clientes a fazer garantem aos empregados que no primeiro mês de redução de salário, ele pode pedir para ser mandado embora sem justa causa. Para ele ver se fecha a conta em casa. Porque também não adianta ficar trabalhando meio período e não conseguir fechar a conta em casa e ter uma oportunidade de fazer outra coisa. A maior dificuldade hoje é ter a oportunidade de fazer outra coisa. Então, nesse cenário que eu vejo como positivas as medidas, elas são absolutamente excepcionais. É uma legislação de crise, isso não significa que a CLT mudou, que a Constituição mudou, que quando passar isso vai poder reduzir salário. Não. Isso só vale para essa situação que é absolutamente extraordinária. Então, nesse cenário eu vejo como positivo na soma geral. Tem muita coisa que pode ser esclarecida, pode ser ajustada, o Legislativo tem um papel importante nisso, as medidas provisórias agora passam para o Legislativo, e eles têm 60 dias que podem ser prorrogados por mais 60 dias para rever isso, e é um processo necessário de assim, ajustes que podem ser feitos. Mas as medidas, no geral, eu vejo como positivas. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, nosso tempo aí está curto, eu queria que você desse um recado aos trabalhadores que estão preocupados, né, por essa situação toda. O que você poderia dizer a eles, André? Primeiro recado que eu dou é saúde, tomem conta da saúde, sigam as orientações das autoridades de saúde, porque isso vai ser uma questão temporária. Nós vamos ter um problema. Estamos passando por uma crise econômica, estamos passando por uma crise de atividades e por uma crise de saúde. Mas daqui um mês, daqui 2 meses, você vai precisar ter saúde para voltar a trabalhar e para conseguir conversar sobre contas que ficaram para trás, o que aconteceu, resolve isso lá na frente, você vai precisar de saúde. E mais ainda, converse com o seu gestor, converse com o gerente, com o coordenador, com o RH, leve as dúvidas para eles, porque a grande maioria das empresas está trabalhando e se esforçando para tentar preservar empregos, para tentar manter um máximo de pessoas ocupadas e recebendo uma renda. Em algumas situações, mesmo com redução de jornada, o que acontece? Ao invés da empresa mandar 10 pessoas embora e ficar com 20, ela consegue manter as 30 com uma redução um pouco da jornada delas e o governo pagando o benefício. Então,
respirem, vamos passar por isso juntos e prestem, por favor, cuidado com a saúde. É o principal, né, André? A saúde. Vamos tomar cuidado com ela. Bom, te agradeço imensamente, foi uma ótima entrevista, uma ótima conversa, acredito que deu para esclarecer muita coisa sobre essa medida provisória, e eu agradeço e digo até breve, caso entrem outras mudanças, outras alterações, a gente volta a conversar, André. Muito obrigada, viu? Imagina, um prazer, eu agradeço a você, a todos os seus espectadores e fico aqui à disposição. Perfeito, muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou aqui. Semana que vem nós nos vemos mais. Segunda, sempre às 14 horas. Tchau, tchau.